Eu retirei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18. Capítulo 18, o título dele é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dentro desse capítulo há uma lição intitulada A quem muito foi dado, muito será pedido. E é em cima dessa lição que nós vamos conversar um pouco nesta manhã. Nós estamos vivendo a Era do Espírito, que foi inaugurada no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Um dos ensinamentos que os Espíritos nos revelaram foi o fato de que nós, da humanidade, o ser humano, o homem, é formado por 3 componentes, por 3 elementos que o constituem: corpo físico, perispírito, que é um envoltório fluídico do espírito, e o espírito, a essência, que nós somos de fato. Esse é um dos ensinamentos importantes que nos foi revelado para a nossa compreensão do nosso papel aqui nesta atual existência. Um outro ensinamento importante que os Espíritos nos revelaram é que nós somos seres perfectíveis. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Que nós, uma semente, digamos que eu tenha na minha mão, na palma da mão, uma semente de girassol. Aí eu olho para essa semente e fico pensando assim, puxa vida, há uma planta de girassol aí dentro dessa semente, em potencial. A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e, posteriormente, a semente que vai aparecer. Está tudo ali, numa simples semente de girassol. Então, eu sei que ali existe uma planta em potencial, mas que ela vai necessitar de tempo, de algumas condições, para que essa semente se torne, de fato, uma planta de girassol. Certo? Da mesma forma, por analogia, é o Espírito. Quando Deus nos cria, e Deus cria constantemente, Ele colocou em nós tudo o que nós precisamos, que nós necessitamos para nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. Então Deus já nos criou perfectíveis, sujeitos à perfeição. Ele já colocou em nós tudo o que nós precisamos. Só que tudo que está lá está em estado latente, em potência, como dizia Aristóteles, o filósofo grego. A potência precisa se transformar em ato. Nós estamos potencialmente perfeitos. Nós somos potencialmente perfeitos. Tudo o que nós precisamos para nos tornarmos espíritos puros, perfeitos, nós já possuímos. Deus já colocou em nós. O que nós precisamos, basicamente, o que Deus nos dá são 2 coisas. O tempo, para que nós possamos revelar essas potencialidades que nós já possuímos. A mediunidade é uma delas, a vontade é outra, a inteligência, o livre-arbítrio e assim por diante. Todas as virtudes, todos os sentimentos bons, tudo nós já possuímos. O que nós precisamos é de tempo para que possamos revelar. E isso nós fazemos a partir do momento que Deus nos cria. Nós temos a eternidade para revelarmos as nossas potencialidades. Isso se dá em inúmeras existências. Quando Deus nos cria, Ele nos dá a possibilidade de revelarmos as nossas potencialidades em inúmeras existências. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira rápida com vocês. O contrário de dia, o contrário de saúde, o contrário de claro, o contrário de morte, nascimento. O contrário de morte é nascimento. Vida não tem contrário. Quando Deus nos cria, Ele nos dá a vida única que nós temos. Nós temos uma vida e inúmeras existências. Atualmente, nós estamos numa dessas existências, num mundo físico, como é a Terra. Então, nós temos uma vida. Ora, nós existimos do lado de cá,
como esse, que é o mundo físico, ora no mundo espiritual, que é de onde de fato nós viemos. Ok? Esse é um ponto importante. Então, além do tempo, Deus nos dá também os meios para que nós possamos revelar as nossas potencialidades. Porque o nosso destino, gente, é a felicidade? Não é, é a perfeição. O nosso destino é a perfeição. Deus nos criou para sermos perfeitos. Nós somos perfectíveis, sujeitos à perfeição. Lembram da semente de girassol? Tudo que nós precisamos para nos tornarmos, de fato, espíritos perfeitos, nós já possuímos. Só que nós precisamos de tempo para revelarmos e precisamos dos meios. Por exemplo, a terra é um desses meios. Jesus nos ensinou: há muitas moradas na casa do Pai. Essa é uma das moradas que nós estamos atualmente habitando. A terra, como todos os outros mundos, todas as outras moradas, ela é regida por leis. Leis naturais, criadas por Deus. Portanto, perfeitas, porque Deus é perfeito. Ok? Quando nós tivermos... Bom, se nós estamos aqui na Terra, é porque precisamos aprender essas leis que governam este planeta. Certo? Quando nós realizarmos todo o aprendizado que precisamos para aprendermos tudo o que precisamos aqui, neste mundo, aí nós vamos ganhar o direito de habitar um outro mundo. Provavelmente com leis que nós até desconhecemos em relação às leis daqui. As leis que regem, que governam esse outro mundo. E aí, sucessivamente, é assim que a coisa funciona. É igual na escola. Então, a gente está na 7ª série, por exemplo, que agora já não é mais 7ª série, é o 8º ano. Você tem um conteúdo para aprender naquele ano. Quando chega no fim do ano, você deu conta de aprender tudo aquilo. Faz sentido você continuar no ano seguinte, no mesmo ano, para aprender as mesmas coisas? Não. Você precisa caminhar. Né? O nosso destino é a perfeição, o progresso. Então, nós precisamos ir para uma série diferente, para a série seguinte, para aprender novos conhecimentos. Na nossa trajetória evolutiva de espíritos que somos, não é diferente. Nós precisamos aprender aqui tudo o que nós temos para aprender. Que eu poderia resumir, com um certo atrevimento, numa palavra só: amar. Nós precisamos aprender a amar. Talvez a maior lição que nós tenhamos que aprender aqui neste mundo é amar, porque ainda nós não aprendemos a amar. Bom, recapitulando, então, nós somos espíritos formados por corpo físico, constituídos por corpo físico, perispírito e a essência, que é o espírito, certo? Que nós somos. Nós somos espíritos imortais. O espírito evolui. Exemplo, esse copo aqui é de plástico, é matéria. A matéria não evolui, ela se transforma. Isso aqui vai se transformar um dia, ainda que demore. Espírito evolui, ou seja, nós, cada um de nós, a cada momento nós somos outro. Porque a cada momento nós estamos acrescentando algo na nossa trajetória e na nossa experiência evolutiva. Faz sentido? A matéria, ela se transforma. Com algum conhecimento de técnicas, de métodos para desenvolver e tentar preservar esse material por mais tempo, eu até consigo fazer isso, mas ele tem um prazo limitado. O espírito foi criado para a eternidade. A cada momento nós somos outro. Então nós somos um eterno vir a ser. Deus Ele é perfeito. Nós somos perfectíveis, sujeitos à perfeição. Faz sentido? Muito bem. Posto isso, o que nós observamos na prática, e quando eu digo nós, vale até para nós que já temos um pouco de conhecimento espírita. Muitos de nós, e aí agora abrangendo também a humanidade, muitos de nós da humanidade vivemos, que até acreditamos na vida após a morte, vivemos achando que nós não vamos morrer. Nós vivemos achando que nós somos apenas esse corpo. Algumas pessoas, por exemplo, viciadas em academia, e eu não tenho nada contra a academia, atividade física faz bem para a saúde,
é importante. Algumas pessoas que se viciam na atividade física podem ter uma falsa sensação, uma falsa percepção de que ela é aquele corpo. E ela não é aquele corpo, ela está naquele corpo. Não é? Nós estamos. Mas muitos de nós vivemos achando que nós somos da terra. Só que nós não somos da terra, nós estamos na terra. Nós não somos da terra. Isso é uma percepção falsa, equivocada. Você achar que você é da terra. E o Espiritismo, ele chega para a humanidade mostrando um outro componente que compõe a realidade. Porque a realidade ela é formada basicamente por dois elementos, o material e o espiritual. Vou dar um exemplo dessa percepção. Aquele acontecimento, aquele evento que teve no sábado passado, onde explodiu uma academia. Teve uma explosão dentro de uma academia, lá em São Bernardo do Campo. Uma coisa é você olhar para aquele evento sob o ponto de vista da vida terrena, considerando apenas o elemento material. Outra coisa é você olhar para o mesmo evento, considerando o elemento espiritual. E Deus, como é bom e é perfeito, na sua bondade, nos ofereceu a possibilidade de percebermos as coisas, a realidade que está à nossa volta, considerando o elemento espiritual também. Uma coisa é olhar para aquele evento e dizer assim, puxa, morreu uma funcionária da academia. O que ela fez para merecer ter morrido desse jeito? Tem tanta gente ruim por aí que não morre. Logo ela, que é uma pessoa boa, cumpre com seus deveres, paga suas contas, e ela foi morrer desse jeito. Outra coisa é nós olharmos, colocando nessa leitura o elemento espiritual. Morreu o corpo, o espírito sobrevive à morte do corpo. Ela chegou no fim da jornada dela. Eu não sei, mas acredito que foi programação reencarnatória. Ela cumpriu com a parte dela. Foi trágica? Foi. Mas foi talvez o gênero de morte que ela mesma tenha escolhido. Perceberam a diferença na leitura que nós podemos fazer? Isso diminui a nossa revolta ou até acaba de vez a revolta. Nós compreendemos a justiça de Deus, faz sentido a teoria da reencarnação, enfim, torna a nossa vida prática melhor, porque nós passamos a perceber a realidade de uma forma diferente. E percebendo diferente, a gente procura praticar isso, colocar em prática, ok? Voltando lá ao fato de que muitos de nós achamos que somos apenas esse corpo. A gente às vezes se pega dizendo assim, eu sou assim mesmo, o meu espírito é muito orgulhoso. Você se refere a você mesmo, o espírito, como se fosse uma entidade à parte de você. O meu espírito. Se o espírito é uma entidade à parte, é alguém diferente, quem é você? Então, às vezes, de maneira até inconsciente, a gente se pega falando dessa forma, né? O meu espírito é orgulhoso, mas o meu espírito é muito teimoso mesmo. É assim mesmo, não vai mudar. Quando, na verdade, é você o espírito. Você está nesse corpo. Você não é esse corpo. A gente se refere ao espírito como se fosse algo distinto de nós, e não é. Certo? Muitos de nós, como eu disse, achamos que não vamos morrer. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Vocês sabiam que vocês vão morrer? Sabiam, né? Vocês vão morrer. Pois é, porque a gente acha que só os outros que morrem, que a gente não morre. O vizinho morre, o inimigo morre, aquele parente chato, desagradável, inconveniente, ele morre, mas eu não. É engraçado isso. Tem uma frase do poeta Mário Quintana que eu gosto muito. Eu gosto muito de Mário Quintana, das poesias dele. Tem uma frase dele que ele diz assim: a vida, essa estranha hospedeira, de onde se parte quase sempre às tontas. As nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Pergunto para vocês, quem é que está com as malas prontas? A gente vai morrer, vocês sabiam, né? A gente vai morrer. Então, a gente vai morrer. Nós não somos da terra, nós estamos na terra. É uma certeza isso, a gente vai morrer. Quem é que está com as malas prontas?
Acho que ninguém, né? Nem eu, para falar a verdade, não é? Mas todo mundo sabe aqui, pelo menos, né? Eu sei que não é o caso de ninguém daqui. Os outros não sabem, mas a gente sabe que vai morrer. E aí? O que a gente está fazendo para preparar essa mala? Né? É uma certeza, a gente vai embora. E quando a gente chegar do lado de lá, como é que vai ser? Perguntaram para Chico Xavier certa vez: Chico, qual é a maior angústia que o espírito experimenta quando ele chega do lado de lá, depois que morre? Chico Xavier disse assim: é a certeza de que o tempo passou, que ele perdeu o tempo dele. Isso é muito sério, gente, muito sério, né? Você chegar do lado de lá e perceber que depois que você chegou, você teve uma oportunidade e não aproveitou. O tempo passou e isso deve gerar uma angústia imensa. Não é à toa que até para os espíritas que passam para o lado de lá, não é para os espíritos, não, é para os espíritas. Os espíritos espíritas que chegam do lado de lá já tem hospital. Já ouviram falar do hospital? Como é que chama o hospital que tem do lado de lá? Esperança. Para quem? Para que público? Para os espíritas. Então a coisa não está fácil não, hein? Até para os espíritas. O espírita conhece. Aquela pessoa que não conhece tem o atenuante, ela não conhece, ela agiu por ignorância. Agora o duro é você agir com conhecimento de causa. Você conhece, você sabia que ia morrer, você sabia que não era da terra. Por que você não preparou sua mala? Não é? Hermance de Faux. Quem já ouviu falar de Hermance de Faux? Para quem não conhece, Hermance de Faux foi uma das jovens que psicografou na época de Kardec e que muito ajudou Allan Kardec na seleção das mensagens para que ele pudesse publicar as obras básicas do Espiritismo. Pois bem, o espírito de Hermance de Faux, ela em espírito, certa vez, isso ela narra no livro Laços de Afeto. Laços de Afeto, do médium Vanderlei Soares de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance de Faux. Maravilhoso esse livro. É um livro mais voltado para os espíritas. Nesse livro, ela narra lá num dos capítulos o seguinte, que ela certa vez se aproximou de Bezerra de Menezes em espírito, o Dr. Bezerra de Menezes, o considerado médico dos pobres, e perguntou: Bezerra, qual é o maior drama que os espíritas enfrentam quando eles chegam do lado de lá? O maior drama. Aí Bezerra de Menezes disse assim: o maior drama que os espíritas enfrentam não está do lado de lá, está aqui, antes deles desencarnarem. São nas lutas do dia a dia, porque a maioria dos espíritas se recusa a tomar o remédio da renovação interior. Ou seja, o espírito é aquele que conhece, mas não se transforma, não usa o conhecimento para se melhorar. Isso não é um drama? Isso é um drama. A gente não precisa nem desencarnar para viver esse drama. Já vivemos aqui. Se a gente conhece e não pratica. Não é? Voltando lá na mala. Então, o Mário Quintana falou que a mala tem que estar pronta. E as contas, então? Tem que estar em dia. Quem é que está com as contas em dia? E não é o carnê das Casas Bahia, não. Isso aí deixa que o pessoal paga aqui. A família paga. O que quer dizer isso? Quem está com as contas em dia? De tudo que a gente recebe da vida, é aí que vem a ideia do a quem muito foi dado, muito será pedido. Gente, nós recebemos o tempo todo de Deus. A vida que Ele nos deu já é uma dádiva. Já é uma dádiva. O tempo todo a gente está recebendo. Recebendo. O que nós estamos retribuindo à vida? Da vida o que nós estamos recebendo? A conta paga. A conta paga é isso. Né? Como é que nós estamos pagando a nossa conta para com a dádiva divina? Como é que nós estamos pagando? De tudo que nós estamos recebendo. Vamos ver uns exemplos? Quantos animais já foram sacrificados para nos alimentar?
O pessoal que fez, né? Quantos? Isso não é a dádiva da vida? E planta. Quantas plantas já foram usadas para nos vestir? Quantas noites em claro passou a nossa mãe para cuidar da gente, quando a gente necessitava muito? E o nosso pai, para nos sustentar? Quanto de esforço ele não teve que verter do rosto para nos sustentar? E as nossas professoras, nossos professores, para nos ensinar a escrever, quanto de dedicação, de paciência eles não tiveram? Isso não é dádiva da vida? Allan Kardec, quanto de dedicação, empenho, coragem, porque ele foi perseguido depois que publicou as obras básicas, ele e a família. Ele foi esquecido pelos próprios parentes. Quanto de coragem, de determinação ele não precisou ter para trazer para nós a revelação divina? E Chico Xavier? Quanto de disciplina ele não precisou ter? Lembram do contato que ele teve com Emmanuel, o mentor espiritual dele? Que pediu 3 coisas dele. Chico, você quer trabalhar comigo? Mas quer mesmo? Tem certeza? Por quê? Porque você precisa ter 3 coisas. Vocês lembram? Disciplina. Senão não dá para trabalhar comigo, Chico. Tem que ter disciplina. Quanto de disciplina não teve Chico Xavier? Para publicar mais de 400 obras, gente. Mais de 400 obras psicografadas. E ele não ganhou 1 centavo. Tem uma estatística aí que dá conta da Federação Espírita Brasileira, porque as obras foram doadas para a FEB, né? Federação Espírita Brasileira, grande parte delas. Que a venda, olha, Chico desencarnou em que ano? Vocês lembram? No dia que o Brasil foi pentacampeão. E ele pediu isso e foi atendido, né? Olha, eu quero ir quando o brasileiro estiver feliz. Ele foi atendido. Olha o mérito dele. E já faz quanto tempo? 12 anos. Já faz 12 anos. Até hoje, a venda das obras que o Chico psicografou, cujos direitos autorais foram doados para a FEB, o dinheiro arrecadado da venda desses livros sustenta cerca de 400 mil pessoas. E ele já foi embora faz 12 anos. Já voltou para o mundo espiritual. O bem que ele semeou continua. Quer dizer, 100 mil famílias. Se você pensar que, em média, cada família tem 4 pessoas, 400 mil pessoas. Não é? Não é fantástico isso? Retribuir a vida, o que da vida você está recebendo. E a gente não precisa fazer muito esforço para isso. Porque quando Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, para o plano espiritual, o Espírito da Verdade, ele perguntou assim: pode o homem se melhorar fazendo algum tipo de esforço? Os Espíritos responderam: pode, sim, pode. E fazendo até pouco esforço. Mas quão poucos de vós fazem esforços? O que lhes falta é a vontade. Então, com pouco esforço a gente já consegue muita coisa. Mas esse pouco requer algo que nós precisamos exercitar constantemente: vontade. Muitos de nós não temos a vontade devidamente forte para modificarmos a nossa conduta. Né? Na conta paga, na dádiva, naquilo que nós podemos fazer. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós dizemos assim: eu não fico 1 minuto a mais, ninguém vai me pagar hora extra. E às vezes esse 1 minuto a mais que você fica sem se importar com essas coisas, é a conta que você está pagando para a vida. Porque uma coisa é o dever, outra coisa é a caridade. Leiam a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Lá diz assim, mais ou menos assim, com as minhas palavras: dever é aquilo que você faz por obrigação. Aquilo que você faz por obrigação não é caridade. Concordam comigo? Você está sendo obrigado a fazer. É dever. Dever não é caridade. Ainda hoje nós precisamos fazer a caridade como se fosse um dever social. Mas tudo aquilo que é dever, conforme está no Evangelho, não é caridade, de fato. Caridade é aquilo que você faz além do dever. Além do dever. Além daquilo que você deve.
fazer. Isso é caridade. Então, nós podemos aplicá-la no nosso ambiente de trabalho, e em casa, quando algum parente quer falar com a gente não dá a devida atenção. Ah, olha, acabei de chegar, estou cansado, depois a gente conversa. Às vezes é essa atenção que é a conta que você está pagando para a vida, de tudo da vida que você está recebendo. Então, no nosso ambiente familiar, nós precisamos dar atenção. E não só coisas, porque a gente dá coisas para substituir o afeto, que nós às vezes não conseguimos dar. Nós damos coisas ao invés de afeto. Não é? E é o afeto que vai fazer a diferença, que vai substituir todas as coisas. É o afeto. É isso que a conta paga. Às vezes, no centro espírita, terminou o trabalho, você corre embora. Ah, não fico mais, porque eu tenho que assistir a novela, sei lá, tenho que assistir o filme, corre para casa. Aí senta no sofá e fica lá fazendo companhia para o teu obsessor para assistir a novela. Nem um minuto a mais. Essa é a conta que você está pagando da vida, de tudo que você está recebendo. Não é? Essa dedicação, esse algo a mais, é aquilo que está sempre além do dever, daquilo que você deve fazer. Então, nós podemos fazer. Nós não temos que pensar que devemos fazer, nós podemos fazer, mas nós precisamos querer. Lembra da vontade? O verbo que melhor expressa a vontade é o verbo querer. Porque quando eu quero, eu posso, mas eu preciso querer. Enquanto eu não quiser, quantos passes a gente já tomou? Isso é dádiva da vida. Quantas palestras a gente já assistiu? Quantos livros nós já lemos? Leituras edificantes. Quantas orientações com colegas, companheiros, dirigentes da casa espírita a gente já não recebeu? E quantas mais nós vamos precisar receber? Quantas mais? Para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Não os outros, nós. Mas Deus, como é bom, sempre nos dá o incentivo, a oportunidade. Sempre nos cerca de pessoas que podem nos ajudar. Mas nós precisamos dar o passo importante, querer. Nós precisamos querer. Certo? Como é que as pessoas estão vibrando por nós? Porque elas vibram por nós conforme nós vibramos por elas. Vou dar um exemplo. Quando você chegar em casa hoje, faça o seguinte teste. Você chegar em casa, a hora que você entrar e você ouvir alguma coisa do tipo, chegou. Que tipo de vibração que é essa? Isso é um tipo de vibração. Né? Ela foi materializada em palavras, mas o que a pessoa sente é isso. E por quê? Porque talvez você esteja gerando isso nela. Né? Porque você recebe aquilo que você dá. Você não recebe aquilo que você não dá. Você recebe aquilo que você tem, que oferece para os outros. Lei de causa e efeito. Faz sentido? Agora você chegou em casa e ouviu alguma coisa do tipo, que bom que você chegou, estava com saudades. É outro tipo de vibração. Não é? Agora tem um outro tipo também. Você chegou faz 2 horas, ninguém notou que você chegou. Das duas, uma. Ou você desencarnou, ou então, o que é pior, tanto faz se você está, se você não está em casa. A indiferença. Porque quando chegam para você e dizem assim, olha, não gosto de você, pelo menos você sabe o que a pessoa sente. Agora, nem uma coisa nem outra, a indiferença deve doer muito. E olha, gente, tem muita casa assim, muito lar assim, muita família, muita. Parece hotel. O que é que está acontecendo? Não é? Como é que estão as relações? As nossas relações estão muito frágeis. Por quê? Por que elas estão frágeis? Por que as pessoas não sentem... Tanto faz se você está em casa ou não está, tanto faz. Porque isso, se você está dentro de um núcleo familiar, que muitas vezes obedece a uma programação reencarnatória. Você não está lá por acaso. Muitas vezes você escolheu estar ali naquele meio.
Eram as pessoas, eram os teus mestres que precisavam te ensinar a lição maior, amar. E a situação chegou nesse ponto, tem alguma coisa errada. É preciso rever urgente. Essa é a nossa mais importante encarnação. A nossa mais importante, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só falta nós agirmos da maneira certa. Isso depende de quem? De nós. Nós precisamos querer. Porque quando nós queremos, nós podemos. Não foi isso que Jesus ensinou? Podereis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer, não precisa nem ter muita coisa, pouca. A tua vontade pode ser pouca, mas se ela for vontade, você muda. Jesus disse isso. E tudo o que ele disse, nada do que ele disse foi contraditório, nada. Tudo se confirmou como verdade, por isso que atravessou o tempo. Porque as verdades são eternas. Não é? Como é que nós estamos vibrando pelas pessoas? É como as pessoas estão vibrando por nós. Tem algumas estatísticas de jornal da época do Chico Xavier, quando ele desencarnou, que foram de cerca de 90 a 120 mil pessoas no funeral dele. E no nosso? Quantas irão? Claro que guardadas as devidas proporções, mas eu quero dizer, como é que as pessoas estão vibrando por nós, para lembrar da gente? Quando elas lembram da gente, como é que elas lembram da gente? Como que elas lembram? Tem uma outra passagem da vida do Chico, que é muito interessante sobre isso. Diz que certa vez ele estava indo, na época ele ainda trabalhava, ele era funcionário público, ele atendia como médium à noite. Nessa época ele era médium receitista, recebia as receitas via mediúnica, aquela fila interminável, ele ia dormir 2, 3 horas da manhã, levantava às 4, 5 horas para ir trabalhar. Voltava do trabalho, continuava trabalhando no centro espírita, era assim, doação o tempo todo. Disciplina. Pois bem, certa manhã ele estava indo para o ponto de ônibus para trabalhar, e uma senhora na direção dele, Chico, Chico, correndo. Aí ele pensou, ai, o que será que é? Nem olhou para trás. Será que é... O que ela quer essa hora, né? Eu vou atender depois no centro, mas agora eu estou indo trabalhar, posso até perder a hora. Quem que ele viu na hora que ele pensou isso? Que representava a disciplina para ele? Quem que ele viu? Emmanuel. O que Emmanuel falou para ele? Chico, atenda a mulher. Como ele tinha aceitado esse compromisso com o Emmanuel, da disciplina, ele atendeu a mulher. Ele se virou, foi até a direção dela. Ela estava com uma receita que ele havia psicografado mediunicamente, mas ela não estava entendendo uma palavra ali. Portanto, ela não sabia o que ela tinha que fazer. Aí o Chico leu, pronto, resolveu o problema da mulher. Ela ficou super feliz. Ai, Chico, muito obrigado, Chico. Olha, mas muito obrigado mesmo. Que Deus lhe pague. E aí o Chico foi para o caminho dele, na direção do ponto de ônibus, e ela voltou. Ele está indo, ele vê novamente Emmanuel. Emmanuel se apresenta para ele e diz assim, nesse dia, Chico Xavier sentia uma dor muito forte no peito, estava com angina, dor no peito. Aí Emmanuel diz assim para ele, Chico, dá uma olhada na mulher. Aí ele virou para trás, olhou e notou que do tórax dela saíam 2 feixes de luz na direção do tórax dele. E nesse momento ele sentiu um grande alívio, passou a dor. Aí Emmanuel disse assim, está vendo, Chico? Já pensou se no lugar dela dizer que Deus lhe pague, ela tivesse dito que o diabo te carregue? O estrago que ia fazer, né? É a vibração. Já imaginaram quando a gente está nervoso, irritado, o tipo de vibração que a gente está projetando para fora de nós? Né? Na direção das pessoas, ainda mais das pessoas que, digamos assim, e de fato são, as pessoas queridas nossas, de casa, as pessoas de dentro de casa, que muitas vezes, isso é natural, a gente tem conflitos, mas a gente despeja uma carga vibratória negativa tão grande, tão intensa na pessoa, e aquilo volta, porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Não vai só, volta. Não se iluda se você acha que só vai. É ida e volta. Emmanuel disse assim no livro Pão Nosso. Conhecem o livro Pão Nosso?
Não tema nenhum mal, a não ser aquele que saia de ti mesmo. Esse você tem que ter medo. Quer dizer, em outras palavras, é como se ele quisesse dizer assim: olha, se o mal existe, é aquele que saiu de você e voltou para você, porque ele volta. Né? Então, como é que as pessoas estão vibrando por nós? Nós podemos mudar isso. Né? Nós podemos, por onde nós passarmos, podemos deixar no ambiente coisa boa. A nossa paz, o nosso carinho, a nossa gratidão. Às vezes você chega no comércio, na padaria, pede o pãozinho diariamente, como a gente faz. Agradeça a pessoa que está te atendendo, que você não sabe como é que está sendo a manhã dela, a vida dela. Ah, mas ela tem a obrigação de fazer isso. É verdade, ela tem o dever de fazer isso. Mas se ela conseguir fazer algo além desse dever, para ela já está no lucro. Se ela não conseguir ainda, pelo menos o dever, a gente pode ser grato disso. Nós podemos agradecer, porque isso é dádiva da vida. Quantas pessoas estão por trás daquele pão para fabricar um pãozinho? Né? Quantas pessoas? Isso é dádiva da vida, que a gente está recebendo o tempo todo. E o que nós estamos oferecendo? Ainda mais o espírita, porque o espírita muito recebeu. Então ele tem que muito doar, porque ele muito recebe. O tempo todo. E o espírita conhece. Ele conhece. Ele não pode alegar, eu não sabia. Ele conhece. Para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha, que é assim. Para ver se a mensagem vocês captaram bem. E possam levar, pensar sobre ela, refletir. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente volta a conversar sobre isso. Conta-se que um médico, que ele atendia dependentes do álcool. E aí ele reuniu os pacientes, os dependentes do álcool, numa sala. E pegou 2 copos de vidro, 2 copos. Num copo ele colocou água, e no outro ele colocou álcool. Aí ele pegou um verme pequenininho, um vermezinho, e colocou no copo com água. E todos os pacientes observando o que estava acontecendo com aquele verme. O verme nadou, desceu pela parede do copo, nadou, se deliciou ali naquele copo com água. Aí ele pegou o mesmo verme e pôs no copo com álcool. E todos os pacientes observaram que o verme começou a se contorcer todinho até morrer. Aí o médico, qual era a mensagem que ele queria passar? Qual era? Que o álcool faz mal para a saúde. Olha aí, matou o verme. Aí ele perguntou para os pacientes: e aí, gente, qual é a moral da história? O que vocês entenderam daqui? Aí um paciente disse assim: bom, pelo que a gente pôde ver, quem bebe não tem verme. Faz mal para a saúde. A água faz mal para a saúde, né? A mensagem espírita, ela chega até nós, a mensagem espírita, mas cada um compreende da sua maneira. Né? Às vezes nós estamos bem receptivos, às vezes não. Pelo fato de nós sermos seletivos, às vezes a gente só filtra aquilo que convém. Aquilo que não convém, o nosso aprendizado, a prática nossa, a nossa mudança moral, ela só acontece quando a gente primeiro conhece. Então, às vezes a gente chega no espiritismo, aí ouve alguma coisa importante ali, nossa, que interessante isso, tenta praticar, mas não consegue ainda. Você ainda não está amadurecido, emocionalmente, espiritualmente. Daqui a 5 anos, você volta a ver esse assunto, de uma maneira diferente, talvez. Aí você entende. Você entende. Você compreende. Agora que você vai começar a praticar. Porque a gente só pratica aquilo que conhece. Sim ou não? A gente só pratica o que conhece. O que você não conhece, você pratica do jeito que você conhece. Então, não adianta a gente atropelar o tempo. Tudo tem o seu momento. Né? Tem coisa que a gente não entende agora do Espiritismo. Vamos caminhando. Vamos caminhando, um passo de cada vez. Na hora que você estiver preparado, você vai entender. E é a partir daquele momento que você vai praticar. E vai colher os frutos. Mas aquele pouco que você já conhece agora, se esforce para colocar em prática. Porque naquela medida que você conhece e você pratica, você já é perfeito. Sim ou não? Faz sentido?
você já é perfeito dentro do seu nível de conhecimento. Porque você conhece pouco, mas o pouco que você conhece, você vivencia. Então você já é perfeito. Não é? Nós, à medida que vamos avançando no nosso progresso espiritual, intelectual, emocional, né, moral, nós vamos nos aproximando cada vez mais da condição de espíritos puros, onde sempre nós vamos praticar o bem, pensar o bem e praticar o bem, sem nos preocuparmos com isso. Hoje, a gente se preocupa de fazer o bem. A gente tem que pensar em fazer o bem. Por quê? Porque ainda nós pensamos no mal. Como disse Paulo de Tarso, o bem que eu quero, esse eu não faço. Eu quero, mas eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Por causa das minhas tendências que eu trago de outras vidas, de comportamento. E isso, só com esforço, com vontade, eu vou gradativamente mudando. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Pensem sobre a nossa conversa e que, de alguma forma, fique alguma informação que seja útil para vocês. Muito obrigado.